Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Mais um ano aí, nós estamos todos juntos, Sicom conosco, sempre projetando para vocês conhecimento sobre aquilo que você realmente precisa saber nas questões da gestão do seu condomínio. Não só isso, nós também temos a oportunidade no nosso programa, por ser regional, de podermos trazer convidados, vereadores, como vai acontecer hoje, discutir os assuntos da cidade, porque está ligado diretamente à nossa convivência. Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, muito obrigado, Rubens. Mais um ano juntos, se Deus quiser, e tudo acontecendo a contento, com muita esperança. É verdade, Querela. Você sabe que quando você fala da questão do condomínio, da importância do condomínio, lógico, o programa é Viver em Condomínio, eu sempre lembro de que o condomínio nada mais é do que uma célula pequena de toda a comunidade, da cidade, do estado, do nosso país. Nós somos todos, vivemos todos em sociedade, portanto, em comunidade, em condomínio, para o bem e para o mal. Perfeito. Então, hoje nós vamos aqui ouvir o nosso vereador, né? Você vai apresentá-lo, mas a gente vai ver que também tem questões que são muito importantes, não só no nível municipal, no caso de Santos, mas também a nível nacional, com essa nova questão, esse novo governo que se desenvolve e que acho que vai poder dar bons frutos para nós todos. É isso mesmo, e hoje conosco, aceitando o nosso convite, diga-se de passagem, sempre que convidamos, aceita, vereador Emílio Pestana, atuante do PSDB, está na 4ª legislatura. Isso significa que você que está elegendo o vereador aqui tem aprovado, porque ele tem reiteradamente dando sequência ao trabalho. Se preocupado com o munícipe, com a cidade de Santos, cidade que amamos, exatamente como o vereador também. Sabemos que ama muito a cidade. Muito obrigado mesmo por ter vindo, viu, vereador? Oi, eu que agradeço. Queria cumprimentar aqui os telespectadores da TV Com. Um prazer estar aqui de volta. A você, Querela, que conduz esse programa assim de uma forma muito democrática e muito inteligente. E ao Rubens aqui, sempre presente, né? Se quiser saber sobre condomínio, é com ele. Eu acho que eu vou até levá-lo à Câmara para falar com os vereadores, porque a cidade é um condomínio, né? Perfeitamente. Você tem que aprender a viver em harmonia com todos, respeitar. Vereador é síndico também, não? Não sou, mas moro num conjunto que tem 5 torres, né? Sim. Então a gente tem que se adequar ao respeito para ser respeitado também, né? A gente tem comentado com o Rubens Moscatelli que esses empreendimentos grandes que surgiram, não é? Que de fato são bons, é gostoso conviver, mas passou o tempo de ser simplesmente um síndico, né? O cara vai administrar ali como um verdadeiro gestor, quase um prefeito de uma mini cidade. Olha, se for, dependendo da quantidade de unidades, é um prefeito. Exatamente. Né? Tem prédios aí que ele tem talvez mais fiscalização do que os próprios prefeitos, né? Pela quantidade de condôminos, né? Então acaba centralizando nisso, e o síndico tem que procurar cada vez mais se aprimorar na gestão, não só financeira, mas de pessoas, a questão legal, trabalhista, previdenciária, enfim, é uma infinidade de coisas complexo. Que é importante, inclusive, para o curso síndico profissional que a gente prepara lá no sindicato. Exatamente. Hoje já falam lá em síndico profissional, né? Exatamente. São 5 torres, são 252 famílias que moram lá, e lá é como se fosse assim um secretário adjunto, um síndico adjunto. Isso aí. Cada torre tem o seu subsíndico, né? Que se reúne semanalmente com o síndico para deliberar sobre os problemas e, enfim, sobre a parte transparente de tudo. E não é uma tendência, é uma realidade o síndico profissional, e o Sicom tem esse viés educacional de capacitação desses profissionais. Isso é extremamente importante, mesmo porque tem projeto de lei já para ser votado, não é? Sim. Na expectativa de uma regulamentação, inclusive, de mais uma profissão. Quando a gente diz que tem tantas acabando, está aí mais uma surgindo, não é? Então, é verdade.
coisa não é bem assim. É verdade. As dificuldades já criam as alternativas. Né? Você vê hoje na saúde, né? Na medicina, a evolução há porque se teve dificuldades, né? Mas os problemas continuam. Então se criam as alternativas, novas ideias, né? E hoje você vê que doenças que não eram curadas, hoje são curadas, né? Intervenções que não eram feitas, hoje são feitas com muita qualidade, né? Porque quem faz o maior faz o menor com mais qualidade ainda. Exatamente. Né? E tem uma coisa que a gente mais almeja na vida, que é saúde e que é paz. São duas coisas que são indispensáveis para uma boa convivência. Vereador, não vou poder perder aqui a oportunidade de pegar aqui um político de vasta experiência, né, que já está há um bom tempo nesse caminho de luta por direitos dos seus eleitores, inclusive. Dá uma rápida análise rápida do contexto nacional em relação ao governo federal, a essa nova chegada aí do presidente Bolsonaro, dessas ideias de algumas mudanças. Depois eu também queria ouvir o Rubens Moscatelli. O que eu percebi, e isso eu queria colocar já para você que está nos assistindo e para todos, que uma onda enorme de lado moral e cívico que nós tínhamos na nossa época, que sem saudosismo, nas escolas e esse patriotismo acho que voltou um pouquinho a bater mais forte no coração do brasileiro. Essa análise é minha, equivocada, ou de fato esse viés patriótico acabou ali convencendo e emocionando boa parte dos brasileiros? Não, eu acho que acabou convencendo mesmo, porque se criou situações que já estavam insuportáveis, né? Na medida que você não pode circular nem na cidade que você mora, né? Você passa a se preocupar com isso. Então você prefere até perder um pouco da sua liberdade para ter segurança. E esse governo atual, a base do governo atual, não foi nem em grandes projetos, porque a gente sabe que isso aqui é um país tão rico, né, nos seus recursos naturais, nos seus profissionais, no brasileiro em si, que eu acho que a gente consegue superar. Mas nós refletimos para voltar uma condição de vida melhor, né? Dá limites às coisas. E eu acho que o Bolsonaro trouxe isso para a gente de uma forma até de libertação. Então eu acredito muito que nós vamos ter medidas boas, né? Quer dizer, não é para cima, são medidas para baixo, buscando um pouco mais de justiça. Você vê aí a Previdência, você vê aí altos salários, né? Você vê tantos cargos, né? Então, dinheiro, muitos recursos que é tirado da população para algumas mordomias que não pode ter. Então eles têm abordado isso, o próprio ministro Paulo Guedes falou sobre isso, o Bolsonaro. Esperamos que tudo isso ocorra de uma forma tranquila, civilizada, né? Até o meu número de quartel, eu fui buscar, que é o 486, quando eu servi o Exército, e até refleti sobre aquele momento, né? Que eu não queria servir e tal, mas eu no Exército eu aprendi tantas coisas, né? Aprendi hierarquia, aprendi respeito, eu aprendi ordem unida, e aprendi que com um grupo, mesmo sendo minoria, bem organizado, ele se supera. Então eu espero exatamente isso desse governo, que a gente seja mais, não nacionalista, mas mais patriota mesmo, né? Mesmo. Que dê valor à nossa bandeira, ao nosso povo, aos nossos brasões, né? Ao nosso amigo, companheiro, seja quem for, mas em busca de um país melhor. Não deixando de esquecer aqui a religiosidade, né? Perfeito, porque nós temos aí um grupo de evangélicos, da qual eu pertenço, né? Que tem orado por essa mudança em nosso país. E parece que isso também ajudou a chegarmos a esse momento aí. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma que ajudou. Essa é a minha questão. E outra questão que nós temos da liberdade religiosa, nós temos ainda, inclusive, esta liberdade de poder estar aqui e dizer para você que está nos assistindo naquilo que nós acreditamos. E acreditamos também que isso vai ser muito bom para o nosso país. Começar a acreditar em algo que nos favoreça. E de forma em crer mesmo, né, em acreditar. Rubens, eu tenho uma questão, continuando aqui, que o governo ele tem um grande desafio, não é? Porque enquanto ele está apontando e sabe onde estão as falhas, o processo de correção dessas falhas, ele não é simples, ele é muito complexo e o trabalho é muito grande. E ele vai ter muita resistência. E aí eu te pergunto,
resistência pela simples ideologia, né? Porque ninguém toma um avião e fica torcendo para o piloto ter um treco e o avião cair, né? Agora, o que está me parecendo é que alguma coisa, os caras estão torcendo para o piloto ter um treco, né? Olha, há uma grande resistência, a gente não pode esquecer que vivemos, se nós formos contar também da governo Fernando Henrique até o último Michel Temer, foram 20 anos praticamente, de uma mudança radical, desde do reequilíbrio econômico até o descalabro que aconteceu. Perfeitamente. Né? Fora essa questão, nós temos, através do atual governo, a reintrodução de alguns conceitos. Vocês falaram aqui, né? A questão da hierarquia, disciplina, respeito, isso tudo tem que ser reordenado. Por quê? Porque até o antigo governo, nós vivemos uma ideologia social que é importante, ela deve existir, o reequilíbrio, a tentativa de equilibrar as riquezas do país, ela deve existir, mas é uma contradição com aquilo que a própria Constituição define, que aqui na nossa Constituição, salvo engano o artigo 170, fala lá que o país é da livre iniciativa, é o princípio básico econômico nosso. Então, aqui não é proibido ter lucro. Não é pecado ter lucro, aliás, muito pelo contrário. A gente tem que perseguir o quê? A eficiência, a produtividade, o melhor para todos. Porque na medida que eu tenho emprego, ainda que eu não receba uma substanciosa quantia ao final do mês, eu tenho um emprego. E o que gera emprego é a economia. É a economia. Então, nós temos que pensar no nosso país não com o absurdo que foi antes, que era até a ditadura da minoria, das minorias, não que elas devam ser massacradas ou colocadas de lado, mas elas devem ser equilibradas e integradas àquilo que a nossa nação merece. Que eu acho que é isso que é um dos maiores desafios que esse atual governo vai ter que enfrentar, porque a resistência é muito forte. Tem mídias aí que parecem que é aquele antigo jornal da União Soviética, né? A agência TASS, né, se não me engano, isso. Que só dava né, aquilo que o governo queria, só que é o contrário. No nosso caso aqui, é tudo contra aquilo que o governo está iniciando, porque está desmontando muitas coisas que acabaram se tornando verdadeiros esqueletos dentro do governo federal. A gente tem um fator muito importante, que o que a gente conseguiu constatar, né, que as redes sociais hoje, as mídias sociais, acabaram por eleger, né? Foram dois pilares, uma facada... Uma grande mudança já, né? Foi uma facada que, claro, colocou a vida do presidente hoje eleito em risco, mas que aquilo o colocou na mídia e a mídia jogava contra. E mais, as redes sociais o elegeu. E isso tem um fator primordial. E nessa questão de se posicionarem a favor ou contra, essa guerra vai continuar e ela vai, enquanto a gente não humanizar essas relações aí, que esse é o viés de humanização mesmo, nós vamos ter grandes problemas. Mas a verdade os libertará. Amém. E veja o acirramento político que leva a essas questões, né? Nós tivemos o presidente atual que foi esfaqueado e nós tivemos lá no Rio de Janeiro a vereadora que foi morta. Exato, junto com 300 dias, então, para mais, né? Para mais, mas além disso, e aí é uma coisa que é importante, nós temos visto também muitos prefeitos perdendo cargo, muito governador perdendo cargo por corrupção, então isso é importante que nós enfrentemos. E tem que continuar assim. Sim. E nós vamos ter que fazer um intervalinho. Já? Já. O programa, quando tem convidado bom, vai rápido. Nós vamos, na volta, nós vamos falar um pouquinho do município e vamos também falar dessa verdade aí que nos liberta. Daqui a pouco a gente volta.
AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco a vereadora Ademir Pestana, do PSDB, gentilmente aceitou o nosso convite, e Rubens Moscatelli, nosso comentarista de sempre. Estávamos no primeiro bloco tratando das questões nacionais, uma conversa muito agradável, muito gostosa, mas agora eu queria falar do nosso município mesmo, não é? Começar por uma área que é afeto de muito conhecimento do vereador, que são as questões de saúde mesmo, não é? A gente tem percebido aqui, o secretário muito se esforça, as UPAs estão aí para tentar minimizar os efeitos, mas o que eu tenho sentido é que o município de Santos, ele tem se extrapolado o número de atendimentos, eventualmente por deficiência daqueles que compõem nosso conjunto metropolitano aí, de outros municípios que talvez não tenham tanta eficácia na área da saúde. Essa é uma constatação, ou a gente tem muita gente para ser atendido e pouca gente para atender? Santos tem o privilégio de ser um destaque na saúde nacional, né? Certo. Desde que foi criado o SUS, né, em 88, se não me engano, 89, né, que era o SUS, aí passou o SUS, e isso em todo o Brasil foi feito um mapeamento de que cidade, como aquela cidade se comportava, quantos hospitais tem, o que tinha de próprios públicos próprios, o que não tinha, isso foi medido para essa distribuição de verba. Perfeito. Claro, você vai dar mais verba onde tem mais recurso para atender. E Santos sempre saiu na frente por ter aqui os principais hospitais de toda essa região, né? Então, Santos hoje, a gente pode dizer que a UPA, as UPAs, elas atendem 22%, e os hospitais também, os filantrópicos, e até os hospitais públicos, também nessa proporção, de 22% de pessoas de fora de outros municípios, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, o pronto-socorro da Beneficência, em dezembro do ano passado, internou 537 pessoas pelo seu pronto-socorro, internou. Esse ano já foi 787. Então, há um aumento também da demanda, né? Por isso que há tantas obras, né? Antes a gente tinha as policlínicas alugadas, né? Fazia os puxadinhos daqui, puxadinhos lá, ia se adaptando. Essa administração não, já construiu 11 novas policlínicas. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma que é curioso aqui. Sim. Essa conta não dá para fechar. Como é que fecha essa conta? O SUS, quando repassa recursos, por exemplo, na Benê, né? Sim. O gasto cobre? Não cobre. Como é que a gente fica então? Vamos enxugar o gelo a vida toda? Sim, a gente precisava mudar essa política, né? O governo precisava rever os custos. Eu entendo que hospitais, até os filantrópicos que querem continuar fazendo parte da saúde do Brasil, que precisa hoje, 54% de toda a população do Brasil são atendidas em hospitais filantrópicos. Mas eu acho que a gente poderia criar alguma coisa tripartite, né? Quer dizer, o hospital, o município e o governo federal junto, para poder fazer o pagamento das contas. O que se busca é a criatividade, né? São colaboradores, entidades sem fins lucrativos, investindo só nela quando dá, né? E a gente tem esse caos aí diariamente que você vê no Brasil com relação à saúde. Perfeito. Precisa um investimento muito maior. Só para se ter uma ideia, 12 anos que o SUS não reajusta as tabelas. Muda alguns procedimentos, né, como alta e média complexidade, que é o que remunera melhor, né? Mas os outros continuam da mesma maneira, consulta, enfim, é muito difícil. É uma magia diária que você faz. Aí você vai ao plano de saúde, viu, Manso? Você quer o comentário? Você vai ao plano de saúde, você mostra a sua planilha de custo, que está incluída, você consegue, às vezes, tirar um pouquinho de quem tem
para poder atender quem não tem, né? Perfeito. O Rubens, você caminha nessa mesma ideia? Qual o cenário que você vê? Quando fala em plano de saúde, né, a premissa do não ali é uma coisa que a gente não pode negar, você que está nos assistindo, porque muitas decisões são lá nas beiras dos tribunais, é ali que a gente consegue alguma coisa. Não resta dúvida, a gente não pode esquecer que o SUS, ele que veio na Constituição de 88, é a universalização do serviço de saúde, ou seja, tanto para o abastado como o mais carente devem ser atendidos com qualidade. Então, a questão da destinação de verbas é importantíssima. Você tem lá o Ministério da Saúde que tem que fazer o aporte, mas ele tem que levar em consideração esses custos, e nunca se leva, como acabou de falar aqui o vereador, principalmente nos de menos complexidade. A gente tem em Santos, graças à eficiência desse serviço, esse aporte de pessoas que vêm de fora. Tem pessoas que vêm do Alto Ribeira para cá. É verdade. Sim. Né? Porque lá não tem. Mais perto seria o Paraná até, e para outro estado, mas ele vem para Santos. Mas porque ele encontra aqui aquilo que pode lhe mas atender. Então o que acontece? Eu acho que o equilíbrio financeiro é necessário para que o serviço continue com boa qualidade. Então, o que eu já defendi até com outras situações, é de que essa verba desse município, não que deva se recusar atendimento, muito pelo contrário, é para ser atendido. Só que eu tenho uma estatística, tenho 22% de pessoas que vêm de outras cidades, eu tenho que pegar esses 22% da verba SUS e carregar para Santos para que possa dar o equilíbrio financeiro aqui na cidade. Ou o comprometimento, porque aí eu tenho uma planilha de, vem tantos de Registro, tantos de Jacupiranga, tantos de São Sebastião, São Vicente, que seja, e ver a melhor maneira de eu colocar nessas cidades postos de saúde, postos de atendimento com qualidade, financiados pelo próprio governo federal. Porque também eu tenho visto, Querela e Ademir, muitas cidades aí extrapolando a questão aqui regional. A cidade pede lá, eu quero uma UPA para servir lá os moradores. Só que coloca a UPA, não tem dinheiro para fazer a manutenção do próprio prédio, não tem dinheiro para contratar um médico, não tem dinheiro para colocar gasolina na ambulância. Então não adianta. Perfeitamente. Então se eu vou concentrar num polo como é Santos, eu tenho que dar para Santos mais dinheiro. E condição para ela poder... Para que ela possa continuar atendendo exatamente. Com qualidade. Não só aqueles que vêm de fora, mas também os munícipes. A qualidade em todos os sentidos. O melhor... Aquele paciente que precisa de urgência mesmo e emergência, precisa ser atendido em emergência, porque na medida que ele não é atendido em emergência, se ele sobrevive, ele vai ter um custo muito maior, ele vai permanecer dentro de uma unidade hospitalar um maior tempo, né? Enfim, a prevenção é o grande caminho, talvez nosso modelo americano de muito diagnóstico, todo dia pede uma tomografia, todo dia pede um ultrassom, né? Coisa que na Europa não é assim, né? Você faz um exame, um determinado tempo, porque já tem um diagnóstico pré-estabelecido. Perfeito. Né? Então há um gasto muito grande nesse sentido que precisava rever. Né? Então uma saúde com mais uma saúde prontamente atendida, ela tem um custo menor. Muito menor, prazo, mas se precisa buscar algumas fórmulas para isso. Por exemplo, aqui no hospital nós estamos com 31 residentes médicos, né? Abrimos mais 5 vagas, tiveram 50 inscritos, né? Fazendo os exames ontem. O que isso faz? Isso é muito bom para um hospital, principalmente o filantrópico, porque ele traz qualidade, porque por trás do residente você tem um preceptor, que é um grande médico, né, fazendo a escola. Então você consegue um atendimento mais barato, ou talvez fornecendo a eles esse estudo através das universidades, das faculdades, e que eles paguem com o trabalho futuro. Perfeito. Então tem muitos caminhos a seguir que precisam ser sentados, pensados e na mão de especialistas. Olha, gente, eu tenho 2 minutos de programa aqui, está muito rápido. Mas antes de... eu não quero perder aqui a oportunidade. Eu queria falar sobre humanização no hospital, mas fica para a próxima vez. Podemos falar. Eu queria tratar de um outro assunto muito rápido, mas de antemão aqui já fica publicamente convidado a voltar. Né? Veja aí na sua agenda um destaque para a gente tratar de um programa só de humanização
na questão da saúde e nos hospitais e na questão de gestão, que é um assunto bem interessante. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: Santos é uma cidade maravilhosa. É linda, né? Como é difícil entrar e sair dela, né, vereador? O que está acontecendo, mas, vereador? Mas é temporal isso vai passar. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa está fazendo uma obra essencial, que é esperada há 50 anos. Perfeito. Não só os viadutos, a beira-rio, onde os caminhões já não entrarão mais na cidade, entrarão pela própria zona noroeste, né? E aí, como também a inteligência dessa obra é sanar de uma vez por todas. Né? Então, e aí o governo federal, a Codesp e a Ecovias participam junto com a prefeitura. Então, através de uma ideia, de uma gestão mais jovem, né, se conseguiu chegar a esse resultado. E o problema também da enchente, da entrada da cidade, já vai passar a melhorar e muito. Eu brinquei, né, satirizei aqui, que é difícil, porque tudo fica ruim, não é? O frete fica mais caro, tudo é mais caro, porque o caminhoneiro perde horas esperando para prestar um serviço que ele podia fazer rapidamente. O Rubens tem acompanhado a obra. Tenho. Você vê como a questão do planejamento ela é importante. Se lá atrás, se tivesse feito esse planejamento, tem um elefante branco lá, né? A gente sabe. Não serve para nada. Né? Mas isso que é branquinho, né? Então o que acontece? Se isso tivesse sido projetado de uma maneira adequada lá atrás, o transtorno hoje não aconteceria. A própria perimetral, se a gente for levar em consideração, ela demorou entre a concepção e a execução mais de 30 anos. Já existia o projeto da perimetral da própria Codesp. Só que a gente não teve a articulação necessária, política e pensamento de planejamento necessário. E a gente fala sempre de planejamento porque o síndico também tem que ter planejamento. Ele tem que ter começo, meio e fim. Ele tem que projetar aquilo que ele pretende fazer no condomínio, e aí o prefeito a mesma coisa, e nós, enquanto gestores também, o que eu pretendo, como eu pretendo e onde eu quero chegar. Isso é importante, a gente precisa colocar isso na cabeça de todos nós, porque senão acontece, a gente vai reclamar, lógico, poxa, quem é que vai gostar de ficar ali parado no congestionamento? Pois é. Mas é necessário por quê? Porque lá atrás não se teve a inteligência, não estou dizendo que ninguém é burro não, mas não houve o pensamento projetando aquilo que poderia acontecer. Tem uma visão um pouquinho mais ampla do que é o... Quer ver? Um exemplo bem básico. Condomínios da década de 60 e 70 tem garagem brigativa. O que quer dizer isso? Tem quantidade menor de que apartamentos. Porque ninguém na época não tinha a previsão que todo mundo ia ter a facilidade de ter um veículo como a gente tem ou tinha, né? Faltou uma visão melhor do futuro, né? Ou tinha, né? Você sabe que agora está uma tendência do pessoal não andar mais de carro próprio, né? De andar só de aplicativo, né? E outras coisas. Eu acho que a tendência é essa mesma, né? Né? A tendência é essa mesma. Ô, gente, olha, nós vamos ter que encerrar o programa, mas antes, vereador, suas considerações finais, recado para os seus eleitores, onde podem lhe achar, lhe procurar. E o senhor, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido, que Deus o abençoe e que o senhor continue assim. Não, tá bem, estamos na Câmara, né, diariamente, mesmo agora no recesso, mas a gente continua com o gabinete aberto, atendendo a população, né. A vereança me ajuda a fazer mais políticas de saúde, né, como mutirões, que fizemos vários nesses últimos 2 anos, várias cirurgias, ainda agora estamos fazendo o mutirão da hérnia, pessoas que estavam na fila esperando aí 4, 5 meses, a gente conseguiu, junto com o prefeito, com o secretário, buscar essas soluções. Então, a gente na saúde tem atuado aí de uma forma firme, com bastante informações, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas nesse aspecto. Porque eu entendo que educação e saúde é a base da vida, é a base de uma nação, é a base de uma cidade. Porque, afinal de contas, a gente não vive na nação, a gente vive na cidade, porque é aqui que as coisas acontecem. Então eu estou à disposição e agradeço estar aqui com vocês. Toda vez que eu venho aqui eu saio com muita alegria mesmo, por revê-los, né, e pela qualidade de vocês como cidadão também. Estamos aqui já comprometidos a falar de humanização numa próxima oportunidade. Rubens Moscatelli. Sempre é importante a gente ouvir aqui o nosso representante municipal, né, o vereador no caso, que traz essas questões todas aí, o conhecimento, aquilo que é adequado para a nossa cidade, e nunca esquecendo que nós que somos condôminos, nós somos condôminos do município
e também do Estado e da nação. Então, pense nisso e aplique a questão do planejamento também na sua vida. Até a próxima. Muito bem. Obrigado pela sua participação conosco, pela sua presença. Fiquem com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo.